Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Como é que passaram a semana? Tudo bom, né? Então tá. Então vamos aqui para a sequência aí dos estudos da arte egípcia, aqui na página 15. Então aqui ele está falando das pirâmides, né, que eram assim túmulos dos faraós. A gente sabe assim que a vida após a morte, ela era mais importante que a vida aqui na Terra. Então esses monumentos, né, as pirâmides, que fazem parte das sete maravilhas do mundo antigo, eles são assim gigantescos, né? O homem ele fica pequenininho assim, e isso tudo é para demonstrar mesmo, né, a grandiosidade, né, do faraó e todo esse mistério que eles têm com relação à vida após a morte. Então, por exemplo, quem passa por ali se espanta, porque é uma coisa monumental mesmo. E todo aquele mistério que a gente sabe, né? Você fala em pirâmide e tal, é uma coisa que causa muita curiosidade nas pessoas. Então, por exemplo, quando nós estudamos lá atrás o monumento de Stonehenge, lá na Inglaterra, a gente sabe que ele levou cerca de 1000 anos para ficar pronto. Aquele monumento circular, né? São um círculo e um outro círculo no interior. São dois círculos, na verdade, um menor e um maior, feitos ali de menires, de dólmens. Essas pirâmides aqui, pelo contrário, elas foram feitas durante a dinastia de um monarca. Ou seja, quanto tempo de vida tem uma pessoa? Então eles já encomendavam, né? Mandavam fazer o túmulo deles, que era para garantir a passagem e tal, e a permanência do corpo, etc. Então, assim, foram milhares de escravos, né? Milhares de escravos trazendo pedras de regiões distantes dali, porque ali no deserto do Egito, ali na África, né? No nordeste da África, não tem esse tipo de pedra. Então era assim um trabalho de milhares de pessoas escravas que dominavam o corte da pedra, porque as pedras assim elas são assentadas sem argamassa e não passa 1 milímetro de ar ali dentro, né, naquela configuração de pirâmide. Então ali no deserto de Gizé nós temos a pirâmide de Quéfres, Quélpes e Miquerinos, que são assim, pai, o filho e o avô. Então a gente sabe que isso só foi possível porque a civilização egípcia ela alcançou um nível assim de desenvolvimento muito alto, diferente dos povos nômades. Então a permanência no lugar ali, isso tudo ajudou eles. A agricultura ajudou, a escrita também ajudou e a formação de um estado. Por exemplo, eles tinham uma organização social já bem desenvolvida. Tinha o faraó, os sacerdotes, né, a realeza ali, e embaixo estava o povo naquele formato piramidal. E isso tudo é representado também de tamanhos diferentes. Por exemplo, o faraó, né, desse tamanho, o escriba, os sacerdotes, as princesas, a família e o povo, assim, pequenininho. Era dessa maneira que eles representavam. Então, os egípcios também, eles desenvolveram uma técnica, né, de preservação do corpo que tem, nossa, é importantíssima dentro da história e dentro da ciência, que é a mumificação. Porque para mumificar os corpos, eles tiveram que fazer muita pesquisa. Então, nesse sentido, a medicina deles lá também avançou. Então, eles usavam betume, usavam mel, usavam várias coisas ali na hora de preparar o corpo. Eles abriam, né, o corpo da pessoa, tiravam todas as vísceras, os órgãos, estômago, coração, intestino, e punham dentro de vasos, assim, por exemplo, vasos canopos chama. Se o vaso tem a cabeça de um macaco, é um determinado órgão que está dentro. Se é a cabeça de um outro bicho, então conforme a tampa do vaso, a cabeça né, em formato de cabeça de bicho, era a víscera que estava dentro também, dentro de passava por esse processo também, né, para conservar ali dentro. E o cérebro, né, por incrível que pareça, eles achavam que não servia para nada e jogavam fora. É interessante, né, gente, a gente olhar. E depois ele vai falar também aqui que aquela grandiosidade da pirâmide, aquele formato, né, que leva os olhos da gente para o céu, é para mostrar mesmo, né, a glorificação do faraó, porque o faraó ele era considerado assim um descendente dos deuses.
E a gente sabe que eles tinham vários deuses, né? Eles eram politeístas. Politeístas quer dizer isso. Politeísta é uma civilização que acredita em vários deuses. Então, eles tinham lá os deuses, né, vários, né? Quando a gente vê um corpo humano com cabeça de animal, é a representação de um deus. E nesse momento aí, a razão, ela predominou sobre a sensibilidade. Por que que a gente fala razão? Porque aquela pirâmide, gente, ela é assim matematicamente construída. E esse formato aqui, ele é próprio para preservar, né? Tem até um teste que você faz na ciência, se você colocar uma maçã dentro de uma forma piramidal, assim, tipo de uma, só as estruturas, né, os vértices, assim, as arestas, e uma maçã no meio, ela não apodrece, ao passo que se você colocar uma maçã do lado, sem estar embaixo dessa estrutura piramidal, ela tem aquela duração lá e ela acaba apodrecendo rapidinho. Então tem muita curiosidade aí, né? Porque, por exemplo, eles pegaram um grão de trigo certa vez de dentro de uma pirâmide que estava lá dentro de um determinado lugar, e eles plantaram esse trigo e esse trigo germinou. Quer dizer, a semente ela se preservou ali dentro. Então tem um monte de coisa assim que a gente às vezes pode estar pensando, não, a Kátia está mentindo. Não é nada disso, gente. Isso aí também eu li, eu aprendi, né? Nas coisas que eu li, porque a civilização egípcia, ela é muito, atrai muito a gente, né? Eu, por exemplo, tenho uma curiosidade grande, gosto bastante de estudar os egípcios. Então, a vida após a morte aí, né? Como era muito importante para eles, eles narravam, né? Ali no túmulo ou no templo deles, como que ia ser essa passagem da vida após a morte. E independente da classe social, se a pessoa, por exemplo, ela não tivesse matado ninguém, ou então ela não tivesse cometido nenhum tipo de infração, como roubo, né, matado alguém, mentir, né, causar algum tipo de confusão, todo mundo teria direito a entrar no reino dos mortos. Então lá na narrativa tem aquela balança, lembra que a gente comentou, né, que eles pesavam tal o coração, né? Então é interessante se a gente olhar. Depois aqui na página 17, ó, nós vamos fazer esse exercício na nossa live e já vou parando por aqui, tá bom? E ficamos para acabar o Egito na outra semana, tá, meus queridos? Então, um beijo enorme para todos. Até amanhã na nossa live. Tchau, tchau.